Nós vamos iniciar mais um bloco de atividades. É o 9º bloco, unidade temática, números. Nós vamos falar sobre potenciação. Potenciação expressa o número na forma de potência, quando o mesmo número é multiplicado diversas vezes, podendo fazer a substituição por uma base, elevada a um expoente. Essa base é o número que se repete e o expoente é o número de repetições. Os termos de uma potenciação recebem nomes especiais. São eles: base, expoente e potência. Preste bem atenção a esses detalhes, que base é o fator que se repete. Expoente indica a quantidade de vezes que a base se repete. Então, nós temos aí 3 é a base, 2 o expoente. Significa que a base, que é o 3, vai repetir 2 vezes. Eu não vou multiplicar 3 vezes 2, que vai dar 6. Eu multiplico 3 vezes 3, que o resultado é 9. E esse 9 é a potência. Base 3, expoente 2. 3 vezes 3, 9. Então, potência é o resultado da multiplicação. Números quadrados perfeitos. Nós estamos falando de potenciação, nada melhor do que trabalharmos com os números quadrados perfeitos. Os números obtidos quando elevamos números naturais à segunda potência são chamados números quadrados perfeitos. Então, nós temos 1 é o número quadrado perfeito. Está afirmando, tá? Nós temos algumas afirmações. 4 é um número quadrado perfeito, 9 é um número quadrado perfeito. Por quê? Vamos analisando. 1 ele é quadrado perfeito porque 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1. É o resultado de 1 vezes 1, que é 1. 4 ele está afirmando que é um número quadrado perfeito porque quando eu tenho base 2, expoente 2, o resultado é 4. Então, a base, nesse caso aí, está elevada a um expoente 2. Tá? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Os resultados são chamados de números quadrados perfeitos. Para saber qual é o próximo, basta eu elevar 4 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. E assim por diante. Os números quadrados perfeitos podem ser representados por meio de pontos, em uma disposição que lembra um quadrado. Observe. Nós temos a sequência aí. É só você observar. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, um pontinho só. 2 elevado ao quadrado são 4 pontinhos. Representado, tá, em algo que lembra um quadrado. Eles estão na disposição que lembra um quadrado. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, nós teremos aí 9 pontinhos. 4 elevado ao quadrado é igual a 16, tá? Que é o resultado de 4 vezes 4. 5 elevado ao quadrado é igual a 25, que é o resultado de 5 vezes 5. Nós temos aí o expoente 2. Por ter o nome de quadrados perfeitos, nós podemos fazer a leitura da seguinte forma. 1 elevado ao quadrado ou 1 ao quadrado. Tá? Ao invés de falar elevado ao quadrado, eu posso falar 1 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado ou 2 ao quadrado. Essa é a forma de ler esse número. A leitura, se eu for escrever por extenso, eu vou escrever dessa forma. 3 elevado ao quadrado ou 3 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado ou 4 ao quadrado. Esses exemplos nós vimos aí com o expoente 2. Vamos ver com o expoente 3, vamos analisar o que acontece quando o expoente é 3. Observe como podemos construir cubos usando cubinhos iguais. Então, nós temos o exemplo aí de um cubo, né? E aí, nesse caso, nós temos 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 elevado ao cubo. 8 cubinhos é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao cubo. Eu leio dessa forma, tá? Porque nós temos aí o comprimento, nós temos a largura e temos uma altura.
E se eu estou relacionando ao cubo, eles têm medidas iguais, tanto o comprimento como a largura quanto a altura. O próximo, 3 vezes 3 vezes 3, porque o comprimento é 3, a largura é formada por 3 cubinhos e a altura por 3 cubinhos. Então, 3 como base e 3 como expoente. O próximo, 4 como comprimento, 4 como largura e 4 como altura. Então, esse 4 repete 3 vezes. Eu não multiplico 4 vezes 3. Eu multiplico 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 elevado ao cubo. Por esse motivo, lemos as potenciações de expoente 3 assim: 1 elevado ao cubo ou 1 ao cubo, 2 elevado ao cubo ou 2 ao cubo, 3 elevado ao cubo ou 3 ao cubo. Pessoal, só que quando o expoente é 3, vocês vão analisar lá embaixo que nós temos outra forma de ler também. Mas usualmente nós utilizamos elevado ao cubo, tá? O exemplo também lá do elevado ao quadrado, vocês vão ver depois. Então, os números 1, 8, 27, 64 formam a sequência dos números cúbicos, tá? Estou falando relacionado aos resultados. Olha lá, 1, 8, 27 e 64. E os demais expoentes, como que eu leio? Veja alguns exemplos. O expoente 4, nós temos a base 5, o expoente 4 e a potência 625. 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Lembrando que para nós encontrarmos esse 625 aí, o 5 foi multiplicado da seguinte forma: foram 4 fatores 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E o expoente 5? Então, nesse caso, eu tenho base 2, expoente 5 e a potência 32. Se fosse para calcular, para resolver e encontrar esse resultado aí, seria multiplicado 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como que nós lemos? 2 elevado à quinta potência é igual a 32. E assim por diante, tá? Da mesma forma, gente, lá quando o expoente era 2, eu posso ler 5 elevado ao quadrado ou 5 elevado à segunda potência. Também está correto. Quando o expoente for 3, eu posso ler 5 elevado ao cubo ou 5 elevado à terceira potência. Também está correto. E quando os expoentes forem 0 e 1, será que tem algo de diferente que pode ser trabalhado nesse caso? Vamos ver. Observe o quadro a seguir, que mostra potências de base 2. E note que à medida que diminuímos uma unidade no expoente da potência, o resultado correspondente é dividido por 2. Observe, nós temos aí a potência 2 elevado à quarta potência. O resultado é 16. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Lembre-se que esse 8 aí é o resultado da divisão de 16 por 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Esse 4 é o resultado de 8 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. E esse 1 nós encontramos quando 2 é elevado a 0. Então, seguindo essa regularidade, observamos que a potência 2 elevado a 1, tá? Será igual à potência anterior dividida por 2. Ou seja, 2 elevado a 1 é igual a 2. Significa que essa base ela vai repetir apenas uma vez. A potência 2 elevado a 0 será igual à potência anterior dividida por 2. Ou seja, 2 elevado a 0 é igual a 1. Nos casos em que os expoentes são 0 ou 1, define-se. Então, por definição, nós temos, quando o expoente de uma potência é igual a 1, a potência é igual à base. 3 elevado a 1, 3. 1 elevado a 1, 1.
45 elevado a 1, 45. Até porque a base é 3, o expoente é 1. Ou seja, ele está afirmando que essa base ela vai aparecer apenas uma vez. O expoente é que indica quantas vezes a base deve ser multiplicada. Nesse caso, como é 1, basta repetir o número na frente. Quando o expoente de uma potência é igual a 0 e a base é diferente de 0, a potência é igual a 1. Então, por definição, nós temos que 3 elevado a 0 é igual a 1. 279 elevado a 0 é igual a 1. E 20 elevado a 0 é igual a 1. Potências de base 10. Então, vamos ver o que nós temos aí relacionado a essa potência de base 10. Observe a seguir que existe uma regularidade entre o expoente de uma potência de base 10 e o número de zeros do resultado correspondente. Olha só, nós temos 10 elevado a 0 igual a 1. O expoente ali é 0, né? Se você for observar. Então, 10 elevado a 1. No resultado tem 1 zero, porque o expoente é 1. Nós estamos observando algumas regularidades, tá bom? 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é o resultado de 10 vezes 10. Mas observe que seguindo 1, nós temos 2 algarismos zeros, que corresponde ao expoente, né, elevado ao quadrado, é 2. 10 elevado ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. Qual é o expoente? 3. Significa que, com o algarismo 1, nós teremos 3 algarismos zero. E assim acontece com 10 elevado à quarta potência. Acompanhando o algarismo 1, nós temos 4 algarismos zeros. 10 elevado à quinta potência. Acompanhado do algarismo 1, nós temos 5 algarismos zeros. Em uma potência de base 10, o resultado é um número que tem 1 como algarismo de maior valor posicional, seguido de tantos zeros quanto indicados pelo expoente. E nós vimos aí no exemplo. Essa informação nos foi dada. Aplicações. Onde que eu posso aplicar? Então, observe um exemplo. Um grupo de adolescentes resolveu doar roupas para uma campanha de agasalho. O organizador doou 2 sacolas de roupas e cobertores e convidou 2 pessoas para fazer a mesma doação. Em seguida, cada uma delas convidou também outras 2 pessoas. Veja como podemos calcular quantas sacolas foram arrecadadas. Nós temos na primeira etapa 2 sacolas. Foram convidados 2 pessoas, ou significa cada pessoa com 2 sacolas. Ao todo são 4. Cada pessoa, na fase seguinte, na terceira etapa, convidou mais 2 pessoas. Então, ao todo, nós temos quantas sacolas? Vamos analisar? Pelo fluxograma, podemos notar que o total de sacolas arrecadadas em cada etapa é o dobro do total da etapa anterior. Podemos observar analisando o fluxograma, em que na primeira etapa são 2 sacolas, na segunda etapa, 4 sacolas, né? Porque vai aumentando, vai duplicando, vai dobrando. Terceira etapa, 8 sacolas. Quarta etapa, 16 sacolas. Então, mesmo que eu colocar 2 elevado à quarta potência, que é o resultado de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 16. Aqui está mostrando que cada multiplicação que aparece nessa situação tem fatores iguais. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicações desse tipo caracterizam a operação potenciação. Veja outros exemplos de potenciação e como as escrevemos. Nós temos aí, olha, 3 fatores. Quais são eles? 5. São os fatores que se repetem. Quantas vezes ele se repete? Eu tenho fatores, tá? Eu posso transformar ele em uma potenciação em que a base é o 5, que é o número que se repete,
O expoente é o 3, que é a quantidade de vezes que esse número se repete, que é igual a 125. Então, eu tenho base, expoente e potência, que é o resultado. Então, em uma multiplicação, eu posso transformar ela em potenciação. 7 vezes 7 são dois fatores que se repetem, em que a base vai ser o número que se repete, que é o 7, o expoente é a quantidade de vezes que esse número se repete. Então, 7 elevado ao quadrado, 49, tá? No próximo, nós temos aí agora a potenciação e vamos transformar na forma de multiplicação. Então, nós precisamos, uma depende da outra, tá? Então, 3 é a base, o expoente é 4. Significa que essa base, que é 3, vai multiplicar 4 vezes por ela mesma. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esse resultado é igual a 81. 2 elevado à quinta potência. Esse 2 vai ser repetido 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Para finalizar essa explicação, nós vamos ver um pouquinho. E para finalizar essa explicação, nós vamos ver matemática e tecnologia. Mas tecnologia não está apenas relacionado com o computador? Não. A calculadora é algo tecnológico, tá? Que pode ser utilizado também a nosso favor, usando a calculadora para determinar o valor de potências. 15 elevado ao quadrado. Vamos fazer esse teste? Pegue uma calculadora e coloque lá, tecle 15 vezes 15. É igual, o resultado que aparece no visor é 225. Ou você pode teclar, aí nesse caso nós vamos utilizar o que está relacionado com as potências. 15 vezes e o sinal de igual. Nós vamos encontrar o 225 do mesmo jeito. Então, novamente, o resultado no visor é 225. Assim, 15 elevado ao quadrado é igual a 225. Para determinar o valor de uma potência usando uma calculadora, basta seguir as orientações a seguir. Aí nós temos 5 elevado à quarta potência. Como que eu posso calcular sem colocar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5? Na calculadora, você vai teclar o 5, o sinal de vezes e o igual 3 vezes. Por que só 3 vezes? Porque o 5 já aparece uma vez, que equivale à quarta potência. E nesse resultado, então, nós temos 625. Assim, 5 elevado à quarta potência é igual a 625. E assim, nós terminamos a explicação de mais um bloco de atividades. Até a próxima!